Olá, queridíssimos amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio diário da nossa querida Comunhão Espírita de Brasília. Estamos aqui devido aos compromissos das agendas, desta vez no nosso estúdio virtual de casa, trazendo para vocês mais uma lição do nosso livro Vida Feliz, Diretrizes para uma Vida Feliz. Não é o livro Vida Feliz que tem nos livrinhos de Joana de Ângeles. Isso aqui é Diretrizes para uma Vida Feliz, uma psicografia também de Divaldo Franco, mas pelo Espírito Mário Prisco. Estamos na lição número 15, Pessimismo e Doenças. Você queixa-se das dificuldades que defronta na marcha evolutiva, como se anelasse por uma existência sem desafios. Esquece-se de que o processo de crescimento espiritual é resultado das vitórias alcançadas sobre os próprios limites. Você lamenta as perdas que fazem parte da reencarnação. É certo que o apego às pessoas e às coisas é o responsável pela amargura, quando já não se as pode mais reter. Entretanto, nada no mundo é permanente, exceto os valores elevados da moral, do bem e da verdade. Você questiona as ocorrências mal-sucedidas que lhe surpreendem jornada fora. Em realidade, elas não devem ser encaradas como prejudiciais, mas como experiências produtivas, se você souber considerá-las iluminativas do ponto de vista espiritual. E ele continua aqui: o seu azedume contumaz torna-o inamistoso, e aqueles que o cercam evitam-no, poupando-se a constrangimentos desagradáveis. Enquanto você permanece com esse comportamento, a solidão e o abandono serão as suas desagradáveis companhias. Quem conduz mau humor sempre intoxica-se mais com as próprias emanações psíquicas morbíficas. Lixo mental transforma-se em distúrbio emocional, que dá lugar a problemas físicos, psicológicos e a longo prazo mentais. Distúrbios digestivos, hepáticos, respiratórios, alérgicos, cefalgias, em grande número de vezes, são resultado dos comportamentos emocionais perturbadores. Vejamos aqui que belíssima lição no tema de palestra. Ele nos traz aqui dizendo que, normalmente, comportamentos que hoje em dia, na sociedade atual, é muito mais, inclusive, comum do que antigamente, mas hoje, por todos os desafios da sociedade moderna, por todas as questões da evolução tecnológica, que nos deu maior tempo, inclusive, nós trabalhamos muito com a mente e acabamos, muitas vezes, com um espaço mental vazio, nos trazendo momentos de reflexões não salutares, reflexões não tão saudáveis, como ele nos diz aqui, nós nos queixando das dificuldades que defrontamos e às vezes coisas simples, às vezes, muitas das vezes nos queixando de coisas cotidianas, de empecilhos que acabam acontecendo normal, que acontece com todo mundo, que acontece no dia a dia de todo mundo e a gente reclama. Às vezes é uma chuva que cai abençoada e nós reclamamos, ou, enfim, de alguma situação que acontece conosco e nós também trazemos aí uma avalanche de sentimentos pessimistas, questionando as ocorrências de uma forma negativa, ou triste, ou com revolta, ou com azedume, ou com mau humor. E ele diz aqui que nós que assim agimos, e é a grande maioria da sociedade atual, como a gente acabou de comentar, nós trazemos energias negativas que nos intoxicam negativamente. E muitos dos nossos mal-estares físicos decorrem daí. Muitas vezes nós achamos que são os espíritos, também são os espíritos, também acontece de ser uma perturbação espiritual, mas muitas das vezes é só a nossa própria intoxicação mental dos nossos pensamentos diários. E aí une com os espíritos perturbadores que também se aproximam e aí vira realmente uma coisa muito ruim para nós. Então, ele termina dizendo que a vida física é bênção de inapreciável significado, credora de respeito e reflexão. Ninguém que esteja fadado ao sofrimento, cuja ocorrência é defluente da lei de causa e de efeito. Desse modo, aceite as ocorrências afligentes com o espírito aberto à saúde, à compreensão da mensagem de que são portadoras. Todo efeito resulta de uma causalidade próxima ou remota. Assim sendo, haja com equilíbrio hoje, a fim de que os bons efeitos o alcancem posteriormente. Quer dizer,
temos que entender esse processo, desses acontecimentos diários, que muitos buscamos pelo nosso comportamento atual, outros de comportamentos passados, dívidas que temos que pagar de outras encarnações, e a nossa resignação ativa, que Joana de Ângeles nos recomenda, aceitarmos as ocorrências com pensamento positivo, que não é fácil, não é simples, mas trabalhando esses conceitos dentro de nós, trabalhando esses pensamentos positivos ao longo dos tempos, ao longo dos dias, meditando e reflexionando sobre essas lições, nós talvez conseguiremos trabalhar com mais otimismo, com mais boa vontade e com mais gratidão. Precisamos tanto de otimismo, precisamos tanto de gratidão nesse nosso mundo que passa por tantas transformações. É isso, meus queridos, fica a lição para todos nós, de otimismo, para que não venhamos a adoecer cultivando pensamentos negativos e pensamentos deprimentes, que estamos aqui já compreendendo que não é esse o caminho. O caminho é a alegria. Jesus nos trouxe boas novas de alegrias. É o convite de hoje para todos nós. Que Deus Jesus nos abençoe. Tenhamos todos um excelente dia de muita paz e de muita luz. Até a próxima.